Bom dia a todos. Gostaria de dar essas boas-vindas a todos nesta celebração, cumprimentando na pessoa do Dr. Marcelo Nascimento, que é o diretor do PROCON do Distrito Federal e presidente da Associação PROCON Brasil. O Dia Internacional do Consumidor, 15 de março, e o Dia do Ouvidor, 16 de março, são datas importantes para nós aqui da CNSEG. Estas duas datas próximas têm sua razão de ser. Celebram o destinatário, que é o foco da nossa atividade, o consumidor, e o profissional vocacionado a liderar a defesa desse consumidor no âmbito das empresas, o ouvidor. A CNSEG tem firmado, ao longo do tempo, seu compromisso com a harmonização das relações de consumo em seguros e acredita que iniciativas como esta, de promover o debate e apresentar as ações, as ciências realizadas ao longo do tempo, são fundamentais para o aperfeiçoamento dessas relações de ganha-ganha. A Comissão de Ouvidoria da Confederação, presidida nos últimos anos por Vélez Júnior, que é da empresa Seguros Unimed, foi criada em 2006, época em que as ouvidorias no setor de seguros eram facultativas. Devido à crença das seguradoras nesse potencial de harmonização das ouvidorias, 56 companhias já tinham sido reconhecidas pela SUSEP logo no primeiro ano dessa possibilidade. Ao longo dos anos, a comissão liderou a realização de diversos eventos. As conferências de proteção do consumidor de seguros, amplamente divulgada, com a participação de todos, os colóquios de proteção do consumidor de seguros e também a celebração do Dia do Consumidor e do Ouvidor. Já é uma tradição, que vem sendo realizada desde 2015. Anualmente, a CNSEG publica o relatório de atividade das ouvidorias, com uma participação intensa do setor, concentrando informação sobre os temas mais demandados pelos consumidores. Além disso, atualizamos anualmente o Guia de Acesso do Consumidor às empresas de seguro, previdência complementar, saúde suplementar e capitalização, cujo objetivo é facilitar o acesso dos consumidores e dos PROCONs às empresas. Temos na CNSEG também a Comissão de Relações de Consumo, vocacionada a debater a regulamentação do setor e as questões sobre atendimento e a melhoria no tratamento com os consumidores, que é presidida pela Maria Carolina de Oliveira, da empresa da seguradora Toque Maria. E divide, portanto, com a Comissão de Ouvidoria, essas iniciativas em prol dos consumidores, dos nossos segurados. Ao longo dos anos, a realidade com relação à proteção do consumidor veio se alterando, acompanhando, portanto, as mudanças exigidas na sociedade. Hoje temos novos desafios. E temos um que chama a atenção, que é o combate às associações de proteção, que maquiam sua atuação como se seguradoras fossem. Portanto, por estarem à margem da regulação da SUSEP e da própria lei, levam um grande risco aos consumidores. Temos também uma série de novos entrantes, como as insurtechs, que não são seguradoras tradicionais, e nem são representadas aqui pelo nosso sistema, a Confederação e as suas federações. No campo normativo, tivemos avanços regulatórios realizados pela SUSEP nos últimos anos. Vou citar alguns. A Resolução CNSP 382, de 2020, que determinou a implantação de uma política institucional de conduta e de relacionamento com os consumidores, além de estipular deveres de conduta que se irradiam para os regramentos específicos de cada produto. Tivemos também a circular SUSEP 613, também de 2020, tá? Que depois foi substituída pela circular 643 de 2021.
determinou a adesão obrigatória à plataforma consumidor.gov. Mais de 95% do setor aderente antes dessa obrigatoriedade, substituindo os procedimentos de atendimento ao consumidor antes existentes na SUSEP. A circular SUSEP 642 de 2021, ela trouxe novas regras para aceitação e a vigência do seguro e sobre também a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais. Foram alteradas diversas exigências de texto dos documentos, possibilitando que as seguradoras cumpram de fato com seu dever de informar, apresentando aos segurados as informações que são de fato relevantes para seu contrato, e não uma listagem com redações padronizadas, como vigia anteriormente. A obrigatoriedade de indicação do saque, ouvidoria e consumidor.gov registrado nas apólices. Conferir maior objetividade a apólices e bilhetes de seguros era um pleito recorrente aqui do setor. PROCONs e seguradoras concordavam que as apólices e os bilhetes deveriam ser simplificados. Contudo, haviam redações obrigatórias que não poderiam ser suprimidas à época. Então, com o advento da nova regulamentação, a documentação tende a ser mais objetiva e transparente. A resolução CNSP 431, de 2021, que trata, né, de representantes de seguros, teve como principal alteração a retirada de restrições sobre ramos em que os representantes de seguros poderiam atuar. A abertura veio a possibilitar um leque maior de comercialização, porém, sem ignorar os princípios de relacionamento e de conduta estipulados pela resolução CNSP 382. Já a resolução CNSP 434, que trata de estipulantes de seguros, tem entre seus objetivos reiterar os poderes de representação do segurado pelo estipulante. Tivemos outras normas, né? Um novo marco regulatório dos microseguros, que é a resolução CNSP 409, e a nova norma de meios remotos, que é a resolução CNSP 408. E diversos outros, como o sistema de seguros abertos, o Open Insurance, que hoje está se pairando até para outros segmentos, e o sistema de registro de operações, que é o SRO. Entendemos ainda que eventos como estes que estamos realizando são de grande importância para o maior e melhor aperfeiçoamento do setor, de um lado, e para fornecer subsídios em relação ao sistema, por outro, pois sabemos que a percepção dos usuários ela é enriquecedora e só agrega valor para ambas as partes. Bem, então, muito obrigada. E vou passar a palavra ao doutor Marcelo Nascimento, diretor do PROCON do Distrito Federal, e que nos dará as boas-vindas nesse nosso webinar. Doutor Marcelo, por favor, o senhor está com a palavra. Muito obrigada a todos, que tenhamos, portanto, um ótimo webinar, um ótimo evento. Obrigado, Solange. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, meus colegas de mesa virtual. Com enorme alegria e muita satisfação que recebi o convite para poder participar da abertura do webinar promovido pela CNSEG. E eu aproveito a oportunidade também já para cumprimentar a CNSEG, toda a sua equipe técnica, na pessoa da Solange Mendes, por ter dado essa oportunidade de voz aos PROCONs e também por estar à frente de uma confederação que ela traz uma enorme preocupação com o consumidor, né? Não só o consumidor, mas também na parte de estreitar as relações com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, CNSEG, receba, por favor, as minhas homenagens e de agradecimento por tudo que a Confederação tem feito em prol, não só do consumidor, mas também de estreitar os laços, de ouvir
as demandas que, principalmente, os PROCONs têm a dizer no mercado de seguros. Então, muito obrigado e bom dia a todos, e vamos iniciar a participação agora. Bom, gente, essa data, né, trazendo aqui agora, que é comemorada no mês de março, né, o Dia Internacional do Consumidor, é uma data muito comemorada por todos, não só no Brasil, mas mundo afora, desde que o direito do consumidor, né, foi alçado à envergadura de um direito constitucional promovido ali nos Estados Unidos na década de 60 e que chegou com bastante força em 1988 na nossa Constituição e logo em seguida também com o Código de Defesa do Consumidor, né, que completou 31 anos há pouco, uma legislação bastante aplaudida e festejada por todos, e como diriam diversos especialistas na área, é possível dizer que, tirando a Constituição, me parece que o Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais conhecidas por toda a população brasileira, que todos têm acesso, conhecem um pouquinho, sabe, o consumidor está mais atento aos seus direitos e, sem dúvida nenhuma, a grande maioria já conhece o Código de Defesa do Consumidor, sabe da legislação e sabe da proteção, da importância da proteção e defesa do consumidor que essa matéria tem, não só nos dias de hoje, mas de tudo que foi vindo sendo alcançado. Então, é uma data, como eu disse, para ser festejada, sim, ser comemorada, e durante o mês de março temos diversas atividades, né? PROCONs no Brasil afora fazem ações orientadoras, promovem ações junto ao comércio local, ações de fiscalização, interação com outros órgãos. Então, a gente tem não só os PROCON, mas como outros diversos parceiros privados e públicos se organizando para poder fazer alguma ação e festejar essa data. Então, é com muita alegria que a gente recebe o mês de março. É um mês muito agitado para todos nós, né? A agenda costuma ser bastante lotada. E aí vem a CNSEG, mais uma vez, a promover esse importante encontro, né? A CNSEG já vem promovendo os encontros que são denominados na forma de colóquios, né? Que ele tem um grande e enorme papel, né? Desenvolve um enorme papel nas discussões do mercado de seguro, e também, como a Solange falou agora há pouco, não só nessa parte, mas também da ouvidoria. A ouvidoria é um órgão essencial para qualquer unidade privada ou unidade pública, é a porta de entrada para o cidadão, para o consumidor, bater a porta daquela empresa ou daquele órgão público, fazer os seus apontamentos, as suas sugestões, as suas críticas e até mesmo reclamações. Então, é uma unidade importantíssima, as ouvidorias, né? E não por mera coincidência, como a Solange também falou agora há pouco, né? Ali a data tão parecida, né? Um dia após, né? Nós temos o dia 15 de março, como comemoração do Dia Internacional do Consumidor, e dia 16 de março, o Dia do Ouvidor, uma figura tão importante e que hoje faz parte de praticamente todos os órgãos, públicos ou privados. É imprescindível uma unidade com a figura do ouvidor. Bom, agora a gente passando agora um pouquinho mais agora para o lado dos PROCONs, para o lado da defesa do consumidor. Nós temos mais um ano de grandes desafios para a proteção, para continuar promovendo a proteção e a defesa do consumidor. Ano passado, é preciso falar aqui, se me permitem rapidamente, e agora há pouco também, como a gente pôde ouvir rapidamente o professor Ricardo Morishita, não é só uma atribuição também a cargo do Estado, como traz a nossa Constituição Federal, mas também a sociedade e os órgãos privados também têm o dever de trabalhar na defesa do consumidor, de proteger aquele que é ali o seu cliente final. É quem vai, muitas vezes, ali, quem está ali remunerando a sua atividade. Então, eles precisam de todos os olhares, né? Nem é preciso mais falar aqui, talvez, sobre a vulnerabilidade do consumidor no mercado em todos os segmentos, né? Isso já está pacificado há muito tempo, é um princípio que vem sendo reforçado a cada ano, mas a gente precisa e ainda reforçar ainda mais a questão de vulnerabilidade do consumidor, né? Há pouco tempo,
né? Agora mesmo, com a pandemia, nós vimos o surgimento de uma nova categoria de vulneráveis, né? Nós já tínhamos ali a vulnerabilidade jurídica, social, econômica, técnica, e agora, com o surgimento da pandemia, que nós ainda estamos vivenciando nesse período, e nas palavras do professor Bruno Miralles, surgiu a figura do vulnerável eletrônico, né? Eu penso que uma das grandes transformações que a pandemia trouxe para o mercado foi a aceleração do processo de transformação digital, né? E principalmente nas relações de consumo, né? Então, pessoas passaram a consumir mais produtos e serviços pela internet, pelas redes sociais, né? Pessoas que não estavam acostumadas e atreladas a negociar, né, no comércio eletrônico, né, começaram a vir para dentro do comércio eletrônico, começaram a adquirir produtos e serviços, né, na internet e nas redes sociais. E aí um grande desafio que lança a todos nós, né, não somente aos órgãos de defesa do consumidor, mas também para os segmentos privados e públicos, é fazer com que esse consumidor que acabou de entrar nessa inovação tecnológica, na parte das tratativas do comércio eletrônico, né, com o surgimento dos contratos digitais, né, que ele seja capacitado, que ele seja orientado a emergir nesse novo segmento, né? Parece simples, mas é uma operação complexa, né? Simples quando você fala, eu entrei na internet, pesquisei ali, fiz uma compra e deu certo, mas não é tão simples assim, né? Principalmente quem está entrando agora, é uma atividade mais complexa. Você faz uma pesquisa na internet, você resolve negociar com aquele fornecedor, de repente você está dentro de um grande portal, de um marketplace que tem outros, que congrega, né, outros parceiros, então você está naquele portal, mas você acaba negociando com um terceiro, e quem muitas vezes vai entregar aquele produto para você é um outro terceiro ainda, um quarto, vamos chamar assim. Então, uma pequena fração de minutos ali, você está interagindo, às vezes, com 4 fornecedores, né? Com 3, 4 fornecedores. Então, é uma operação, sim, um pouco complexa. Quem não tem essa habitualidade precisa estar capacitado para fazer bons negócios, ter uma experiência positiva no mercado de consumo eletrônico e também não cair em golpes e fraudes, porque na medida que surgem as inovações que vêm facilitar a vida, o cotidiano das pessoas, surgem inúmeros golpes, inúmeras fraudes, né? A esse respeito, a gente teve há pouco tempo o surgimento do Pix, né? O Pix que veio a facilitar as transações bancárias, mas da mesma forma já surgiram diversos golpes, diversas fraudes no mercado, e tem dado muito trabalho aos órgãos de defesa do consumidor, às polícias que têm trabalhado no campo investigativo para poder tentar coibir essas fraudes e descobrir quem são os criminosos que estão do outro lado da ponta. Então, eu vejo que, né, como eu disse agora há pouco, a pandemia trouxe essa inovação, né? Essa inovação também a gente pôde perceber também fora no campo das compras e dos negócios, como a gente viu, foram praticamente em todos os segmentos, né? As aulas passaram a ser ministradas de forma virtual, né? E todo tipo de aula, né? Aula de ensino médio, fundamental, graduação, temos aula, inclusive aulas de ginástica sendo ofertadas hoje pela internet, consulta médica, né? Quem diria alguns anos atrás que nós estaríamos hoje fazendo consultas médicas pela rede social, pela internet, por aplicativos como o WhatsApp, né? E também, não deixando de ser diferente, também o mercado de seguros. Eu mesmo passei, ano passado, por uma experiência dessa, que foi fazer o seguro do carro, a vistoria do seguro do carro, por um aplicativo de uma das bandeiras de seguradora de veículos, e foi fantástica a experiência, rápido, prático, enfim, muito, muito simples, né? Então, essas inovações também vêm para o campo do mercado de seguros, né? Desse guarda-chuva enorme que a CNSEG cuida, né? Não só dos seguros, mas também da parte da previdência privada, capitalização, dos planos de saúde. Então, são temas, né, que estão não só de discussão de agora. Eu sou novo no sistema, entrei no início de 2019, né, mas pessoas que já estão no sistema há muito mais tempo já vêm discutindo os mesmos assuntos,
há muito tempo, né? Houve melhoras, houve evolução, mas ainda há muito espaço para a gente poder evoluir na defesa e proteção do consumidor. O que a gente não pode admitir de forma nenhuma realmente o retrocesso nas conquistas que foram realizadas. Nós temos aí como exemplo, né, saiu no final do ano passado um decreto federal que surpreendeu todos os órgãos da Composição Nacional de Defesa do Consumidor, que não foram chamados a participar da elaboração do decreto. Há um projeto de lei em trâmite na Câmara também, que mostra um certo risco para poder desprestigiar o consumidor, né, em toda a sua proteção, mas eu acho que é possível, sim, avançar no campo legislativo, com a participação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu acho que é isso, gente. Então, assim, são muitos os campos que a gente tem que evoluir ainda. A gente tem que tentar que as legislações que têm surgido, e principalmente com a defesa do consumidor, seja capaz de acompanhar como o mercado, né, como as relações de consumo vão se adaptando e vão mudando, né, de forma rápida. Então, a gente tem que estar preparado para acompanhar essa modificação e poder dar subsídios e aporte para que os consumidores possam também fazer parte dessa evolução. Então, são com essas palavras que eu finalizo e agradecendo mais uma vez, né, sem querer ser repetitivo demais, mas a CNSEG pelo papel que ela tem desempenhado no mercado de seguros, junto aos PROCONs, que tem essa aproximação dos PROCONs, e não só PROCONs locais. A CNSEG ela trabalha de norte a sul do país, ela tem tentado atingir todas as regiões, né? Interage com diversos PROCONs municipais, aqueles municípios que, inclusive, são pequenos, às vezes tem 1, 2 servidores trabalhando naquele PROCON, e é esse órgão que a gente também tenta atingir, e a CNSEG tem também tentado atingir os seus colóquios que são realizados nas 5 regiões do país. Então, Solange, parabéns pelo trabalho de excelência que você vem fazendo à frente da CNSEG. Para todos nós, é uma satisfação enorme poder integrar os colóquios. Quando eu converso com o pessoal do PROCON, todos querem participar, se mostram. Quando você fala, gente, precisa indicar representantes para participar desse colóquio ali, todos levantam a mão querendo participar. Então, Solange, parabéns mais uma vez, parabéns a toda a equipe técnica da CNSEG por promover mais esse evento, e que todos tenhamos aí um dia bastante profícuo de trabalho e de discussão. Muito obrigado a todos e que tenhamos um excelente dia. Bem, Marcela, eu só tenho a agradecer a você e agradeço com um enorme prazer, porque é gratificante para nós ter esse reconhecimento por parte da sua autoridade. Tá? Mas devo dizer que, para nós, realmente é muito prazeroso esse contato com os PROCONs, tem sido muito gratificante, e nós só temos que dar os parabéns também ao sistema, porque o trabalho desempenhado, né, por cada uma dessas entidades e a defesa do consumidor, isso aproveita a todos nós, né, a todos nós cidadãos. Eu sempre costumo dizer que o PROCON é um fomentador da cidadania no país. Então, parabéns duplamente, muito obrigada. E agora nós vamos ouvir, vou passar a palavra, então, ao professor Morishita, que é o nosso grande mentor e incentivador desse diálogo e dessa troca, essa mão dupla PROCONs-CNSEG. Muito obrigada. Olá, obrigado, Solange, um grande abraço, Marcelo, uma alegria estar aqui com vocês para esse painel em comemoração ao Dia do Ouvidor e também ao Dia do Consumidor. Nossa, como é importante a gente comemorar esses avanços, essas conquistas institucionais. Para esse painel, eu estou muito feliz de estar aqui com as minhas amigas, com todo o time da CNSEG, obrigado pelo convite. Estou aqui com a Kedna, com a Cláudia Wharton e com a nossa convidada, com a Cláudia Schenkel, e com a Bia, também da FENAPREV. Então, uma alegria imensa estar com vocês. Deixa eu dizer o que a gente vai fazer nesse painel. Eu acho que a pandemia ela causou um grande impacto na vida de todos nós, seja como cidadão, seja como empresa. E nós sabemos o quanto é importante essa interação entre a sociedade, o mercado, o Estado, e nós sabemos que em momentos críticos, essa união, essa articulação faz toda a diferença, tanto na vida das pessoas, como principalmente na construção de uma esperança, de que a gente é capaz e
Por isso, a gente pode desenvolver uma resiliência, mas que a gente pode mais. Pode ajudar a ver uma luz no fim desse túnel, construindo todo um horizonte para esse processo. Com esse objetivo, é por isso que a gente quer comemorar o Dia do Consumidor e o Dia do Ouvidor, olhando um pouco, talvez para o lado bom de todo o processo. Nós sabemos de todos os desafios, o nosso imenso respeito a todas as pessoas, familiares, que tiveram uma experiência trágica, que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Mas nesses 2 anos, agora no final, a gente quer olhar e quer saber o que fica de aprendizado desse processo. E para a gente fazer isso, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui convidando a Cláudia Schenkel. Cláudia tem uma característica excepcional porque é uma liderança. Diante do PROCON de Novo Hamburgo, trouxe uma experiência diferente nesse momento de crise. E acho que aqui tem algo para a gente refletir. Cláudia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para compartilhar essa experiência quando você liderou o PROCON de Novo Hamburgo. Cláudia, você tem a palavra. Olá, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje para nós conversarmos sobre esse assunto tão importante, que é justamente essas mudanças nas relações de consumo pós-pandemia. Então, agradecer de uma forma muito especial a oportunidade de estar aqui com vocês e de estar com essas grandes lideranças, então, que é a Kedna, a Cláudia, a Beatriz, em especial o professor Morishita, que nos ajudam bastante na concretização desse projeto e com quem a gente aprende todos os dias. Quando a gente fala do nosso projeto, é importante inicialmente nós contextualizarmos o cenário. 2020 ele começou com um ano com grandes perspectivas de crescimento ante anos de recesso da economia. E a pandemia do Covid-21, ela veio e mudou completamente esse cenário em razão da paralisação das atividades econômicas. Alguns setores tiveram a paralisação até pouco tempo atrás. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o setor de eventos retomou suas atividades há pouquíssimo tempo, no final do ano passado. Agregando, então, nesse novo cenário, com o fechamento das atividades econômicas, nós também tivemos muitos consumidores, muitas famílias, que também tiveram uma redução inesperada nas suas rendas, seja pela suspensão de contratos de trabalho, seja pela questão de demissão, redução de carga horária. E esse novo cenário da pandemia, ele trouxe medo. E o medo, ele gera paralisia. O nosso intuito com o projeto foi: nós precisamos fazer alguma coisa para que retome o movimento, para que retome o diálogo entre consumidor e fornecedor, para que a cadeia continue ativa, né? E com que a gente evite com que as empresas fechem por completo e com que o consumidor crie e fique ainda mais endividado do que ele já está, né? No PROCON, o nosso receio era justamente esse. Então, nós resolvemos criar essa campanha, que é no Acordo Sairemos Mais Fortes, que é justamente para incentivar, então, o diálogo, a cooperação, a solidariedade e a busca conjunta por alternativas para que a gente conseguisse, no caso, superar essa crise. De uma forma muito caseira, de uma forma muito de voluntário mesmo, nós iniciamos com vídeos para incentivar a retomada do diálogo entre consumidores e fornecedores. E eu gostaria de compartilhar com vocês um desses vídeos para que todos possam ver um pouquinho de como foi a campanha. A gente aprende a negociar desde pequeno. Quando queremos ficar até mais tarde na casa do amigo, quando precisamos economizar para comprar um brinquedo, quando temos que entender um conteúdo novo. Negociar é fazer trocas, pedir algumas concessões e oferecer benefícios. E quando a gente cresce, continua negociando. Só que temos muito mais responsabilidades nas negociações. Pensamos nas nossas famílias,
nos nossos profissionais, nos nossos compromissos. Mais do que nunca, agora é tempo de negociar e cuidar de quem está próximo. Valorize o comércio local. Mesmo se você for pequeno, veja como pode usar os meios digitais. Nossa cidade é a nossa casa e precisamos manter os nossos ciclos ativos para juntos vencermos as dificuldades. Negociando e cuidando de quem está perto. É no acordo que sairemos mais fortes. A campanha, ela nasceu de uma iniciativa do Procon de Novo Hamburgo, minha, da conselheira Cláudia Bressler, lá do Procon de Novo Hamburgo, mas eu acredito que o mais importante é que ela tomou forma da mão de muitos voluntários, de muitas pessoas que queriam fazer a diferença nesse período de pandemia e nesse período de estagnação, nesse período de medo, de recessão, para que a gente conseguisse passar por esse período o mais leve possível. E quando a gente fala de muitas mãos que passaram e que ajudaram esse projeto a tomar forma, eu acho que é muito importante a gente falar da importância e da adesão da Associação Gaúcha de Procons Municipais, nas mãos da Márcia Moro, onde nós tivemos o Procon trabalhando e falando bastante sobre essa questão do diálogo e da cooperação. Após a participação da Associação Gaúcha de Procons, nós tivemos ainda a adesão da Assembleia Legislativa, e com a participação da Assembleia Legislativa, nós conseguimos com que várias entidades públicas dessem voz e credibilidade ao trabalho. Então, nós tivemos a adesão da Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de entidades com muita credibilidade, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, e que deram voz para a necessidade de diálogo, de negociação e de cooperação. E com que a gente pudesse sensibilizar as partes e lembrar também o consumidor que atrás de cada empresa, nós também temos pessoas, nós também temos famílias, e que também precisavam manter as suas relações contratuais. Aos poucos, né, professor, nós tivemos a adesão de diversas empresas. E acho que foi uma coisa muito bonita, porque as empresas também deram seus depoimentos de como elas estavam passando por esse momento. E com isso, elas também serviram de exemplo para outras empresas que muitas vezes ainda estavam estagnadas e ainda estavam sem saber o que fazer nesse momento. Essa pandemia, ela nos deixou todos de forma muito igual, né? E justamente por isso ninguém estava sozinho, todos estavam passando pelas mesmas necessidades, e era momento justamente de nós cooperarmos, de nós compartilharmos conhecimento, compartilharmos experiências para que a gente pudesse passar e superar junto essa crise. E eu acho que isso foi o mais importante que a campanha deixou. Ela deixou o lado de afeto das relações de consumo. O fato de que, mesmo as pessoas tendo ficado muito isoladas na pandemia, e o fato da gente pensar que as relações elas estão cada vez mais virtuais, esse é um cenário que veio para ficar, ele não vai mudar, nós precisamos manter essa aproximação entre consumidor e fornecedor. E algumas coisas uma máquina não é capaz de fazer. Então, o diálogo, a sensibilidade, a cooperação, a negociação, acho que são as grandes características que vieram para ficar. E quando a gente fala em ser comunidade, em fortalecer relações de consumo entre consumidor e fornecedor, a campanha traz um grande aprendizado, que eu acho que assim, cada um tem que fazer a sua parte. O consumidor precisa fazer a sua parte, o fornecedor precisa fazer a sua parte para que juntos e eticamente a gente consiga crescer como ser humano e como sociedade. Então, acho que esse é o grande aprendizado que a campanha deixa para todos nós. Muito bonito, Cláudia, muito bonito mesmo, excelente, excelente. A gente pensa tanto, né, às vezes, na área jurídica, a gente fica tão voltado para as questões jurídicas, né? E aí tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que ele diz assim, que a leitura das palavras precede a leitura do mundo. Você primeiro precisa ler o mundo, até para depois você poder fazer
a aplicação dessa dimensão. Então, tem várias mensagens bonitas que você trouxe aqui, e eu quero convidar agora para nos ajudar a pensar, a refletir sobre isso, uma das ouvidoras que é decana já da nossa atividade de ouvidoria, que tem uma experiência ampla e que vai, com certeza, aqui encaminhar esse debate, essa reflexão aqui para todos nós. Cláudia Wharton, quero começar com você. Daqui a pouco quero falar um pouquinho com a Kézia. Cláudia, quando você olha para esse movimento, né, para essa força que nasce desse acordo que a Cláudia falou, né? Ela falou uma coisa muito bonita, né? A pandemia, ela coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Ela não foi seletiva, né? Não foi um risco só para o fornecedor ou só para o consumidor, foi para todo mundo, né? Cláudia, olhando para essa experiência do Procon de Novo Hamburgo, né? Essa experiência que a Cláudia contou para a gente, o que você nos diz, né? O que aconteceu dentro da empresa e qual é o olhar que você traz da ouvidoria sobre esse contexto? Bacana, é sensacional ver essa iniciativa, né? E esse vídeo impactante. Realmente a pandemia, né, nos colocou todos, né, no mesmo patamar. E nós exercemos funções, né? Mas todos somos seres humanos iguais, né? Eu acho que isso é sensacional. A Mafre, ela nasceu, né, de uma mútua, né, nasceu de uma mutualidade. A nossa holding é uma fundação. Então, esse olhar, né, para o ser humano, para voluntariado, né, é incrível, porque isso já faz parte do nosso DNA. E nós tivemos todo um cuidado em relação a, primeiramente, estarmos, né, todos em casa, em segurança. Então, em uma semana, nós estávamos todo mundo em casa, né? Inclusive a central de atendimento. A empresa não dispunha de computadores, né, de notebooks para todos, mas as pessoas se ajudaram. Quem tinha computador ajudou, emprestou. Foi, assim, uma atitude de solidariedade, assim, que nesse vídeo, que eu me recordei disso, essa doação. E em nenhum momento, assim, nós nos preocupamos, olha, isso é meu, isso é seu. Não, nós precisamos atender esse consumidor, mas precisamos estar todos em segurança. E foi sensacional, porque, assim, nós tivemos o maior volume de atendimento na nossa central, foi recordista em relação aos demais anos. Por quê? As pessoas tinham dúvidas, né, das coberturas, se possuíam cobertura de seguro de vida, se ia cobrir Covid. Então, assim, as pessoas ficaram muito inseguras. Muita contratação de seguro residencial, porque queriam estar com as suas casas cobertas, muita gente, né, a maioria em home office. Então, assim, houve todo um cuidado da empresa em nos colocar em segurança, estarmos prontos, né, de uma forma tempestiva para atender o consumidor, esclarecer todas as dúvidas, inclusive na ouvidoria. Nós fizemos esse papel também de esclarecimento de dúvidas e não de reclamações, né? E nós nos colocamos à disposição nesse papel. Foi bacana porque, assim, logo nós percebemos que as pessoas precisavam de um suporte. Então, a empresa, ela cuidou, criou, né, uma comunicação chamada Mafre Cuida, para poder realmente passar informações para os nossos colaboradores. Nós tivemos muitas lives com psicólogos, psiquiatras, nós fizemos rodas de conversa internamente, porque nós entendemos que a nossa equipe precisaria estar muito preparada, estar com uma saúde física e mental para poder dar suporte aos nossos consumidores. As pessoas, né, elas dão aquilo que elas recebem, né, aquilo que elas têm. Então, nós tivemos todo esse cuidado. Do ponto de vista organizacional, né, a Mafre, ela fez uma doação de 16 milhões, então nós ajudamos em respiradores, tudo aquilo que nós podíamos fazer para a sociedade, para a comunidade. E nós atuamos em várias frentes, porque nós temos essa cultura de voluntariado. Então, nós temos um programa de mentores, reforçamos esse programa para poder preparar jovens para o mercado de trabalho. Nós apoiamos as pequenas e médias empresas, então nós distribuímos mailing, colocamos nos nossos sites indicação das empresas para um colaborar com o outro. Nós tivemos, assim, todo um cuidado, né, social. Nosso presidente, semanalmente, né,
encaminhava uma mensagem para nós. Eu mesma, na ouvidoria, nós criamos um grupo no WhatsApp em que nós tivemos todo um cuidado, né? Então, assim, durante o dia, ok, trabalho, à noite nós compartilhávamos receitas, brincadeiras com as crianças, foto de pôr do sol. Então, assim, para criar um clima de pertencimento, né, de acolhimento, para que nós pudéssemos, assim, oferecer o melhor para os nossos consumidores. Na ouvidoria, nós revisamos, né, primeiramente, a nossa comunicação. Então, assim, essa acolhida das pessoas fez toda a diferença. Já agimos de forma humanizada, mas essa sensibilidade precisou mudar. E nós tivemos, assim, muitas flexibilizações, né? Por exemplo, nós tínhamos médicos, enfermeiros com seguro de automóvel, sem cobertura de carro reserva, né? Então, nós oferecemos antecipadamente essa cobertura para que eles não tivessem que pegar transporte público. Então, assim, nós tivemos um cuidado de flexibilizar vistoria, né, online, por mobile. Então, nós tivemos, né, acelerou. A pandemia, eu entendo que acelerou tudo isso. Então, para que não tivesse contato com as pessoas, né, os nossos profissionais, ao fazer assistência nas residências, né, com todos os cuidados para que as pessoas, as famílias se sentissem protegidas. Houve todo um suporte, né, da empresa para que os nossos consumidores se sentissem protegidos. Até a questão de pagamentos, né? Muitas pessoas atrasaram seus pagamentos, né? Nós renegociamos, né? Então, essa questão da negociação, a gente atuou na prática mesmo, né? Sem que realmente houvesse necessidade desse consumidor levar, né, para os órgãos de defesa do consumidor. A gente fez renegociação dos pagamentos, dividimos em mais parcelas, reativamos seguros de vida cancelados, demos a cobertura, né, para morte por Covid, mesmo que não tinham nos nossos contratos, né? Então, nós nos antecipamos, pagamos desde a primeira indenização, nós entendemos que socialmente nós precisávamos, né, dar esse suporte. E foi interessante que, assim, a nossa equipe, ela ficou muito mais fortalecida. E essa questão do senso de pertencimento, de ter atitudes nobres, de atuar em equipe, olha, foi sensacional. A ponto de nós tínhamos uma pessoa aqui fisicamente, com todos os cuidados aqui, porque recebíamos visita de consumidor, que muitas vezes não sabiam mexer em computador, não sabiam encaminhar documento pela internet, e nós tivemos, né, uma pessoa aqui fisicamente de plantão mesmo, né, nos revezamos, e é interessante que todo mundo que fez essa doação, ninguém nem sequer teve um resfriado, né? Então, assim, essa questão, né, como semear, a gente colhe, né, boas coisas de fato. Então, nós tivemos, assim, uma mudança, eu acho, na nossa forma de pensar. Então, nós já tínhamos todo um cuidado com o prazo, né, de respostas rápidas, nós temos todo um cuidado, a gente tem esse foco, né, a gente tem um fone Procon ali para poder resolver, né, todas as tratativas rapidamente para esse consumidor, mas o nosso olhar para a celeridade, e não apenas rapidamente, mas com soluções definitivas, né? E dentro da ouvidoria, a gente tem um propósito que é valorizar cada demanda do cliente, né, como uma oportunidade única e definitiva, né, de resolução ali imparcial e responsável. E aí nós colocamos, apesar de estar subentendido, a gente colocou de um acolhimento, né, gentil e humanizado. Já fazia parte isso, mas nós entendemos que tínhamos que reforçar e colocar isso no nosso propósito. E olha, fez toda a diferença, né? Quando nós olhamos os nossos resultados, né, houve queda de demandas, né, externas, de judicialização, houve uma mudança na forma de pensar de todo mundo. Então, eu entendo que, apesar, né, das perdas, apesar da dor, né, de muito sofrimento, nós aprendemos muito como seres humanos, e a mudança do atendimento, ela veio para ficar, né? E a ouvidoria teve um papel extremamente importante, né? Sempre teve, mas nesse momento muito mais,
porque essa questão, né, de trazer essa consciência, nós somos a voz para dentro da companhia desse consumidor. E quando nós decodificamos, olha, nós precisamos flexibilizar, não tem essa cobertura, mas ele precisa disso, vamos, né, conceder, e depois verificamos como é que a gente faz essa cobrança, sabe, nós tivemos toda uma flexibilização e uma sensibilização, muita empatia e humanização. Assim que eu vejo as lições aprendidas, eu fico muito feliz de podermos, né, compartilhar isso com todo mundo. Muito obrigada, professora, e aos meus colegas aqui desse painel. Muito obrigada. Bacana, Cláudia, muito bacana. Eu gostei bastante quando você fala assim que houve uma mudança na forma de pensar, né? Eu acho que esse olhar ele conforma de uma maneira totalmente diferente esse momento que a gente viveu, né? E Cláudia, foi muito bom porque você trouxe um exemplo concreto, né? Do que a sua atividade dentro da empresa, o que foi possível fazer. E assim como a Cláudia Schenkel tinha colocado, a gente nota um esforço, nota uma convergência em torno dessa questão da pessoa, e isso tudo é muito bonito, né? E acho que traz aí grandes lições. Tem uma frase que diz assim, que dignidade, né, é o direito que todos nós temos de ter reconhecido o nosso valor como pessoa, independentemente de qualquer coisa. Então, quando você traz esse esforço, a gente constrói dessa maneira, tem um outro lado também que a gente pode olhar, e mais do que as pessoas, as instituições podem trabalhar com esse conceito e podem fazer com que ele possa ser um aprendizado para frente. Cláudia, como você tratou do caso das empresas, você trouxe o exemplo bacana da máfia, agora eu vou ter que pedir uma coisa diferente para a Kedna. Kedna também está com a gente há muito tempo, tremenda ouvidora, tem feito vários trabalhos, tem sido uma liderança aí, uma das maiores seguradoras que a gente tem, mas Kedna, aqui eu quero a sua cabeça de ouvidora. Eu queria que você comentasse com a gente numa visão mais macro, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter a Bia falando para a gente, a Beatriz da FENAPREV, falando de um monte de coisa bacana que também aconteceu. Por isso eu quero puxar para você uma visão ampla, né? Olhando para o consumidor, olhando para o ouvidor de uma maneira geral. Como é que você faz esse balanço, Kedna? Traz essa avaliação para a gente. E super obrigado aqui por estar com a gente, por ter aceito o nosso convite aqui da CNSEC. Eu que agradeço, professor Ricardo. Quero aqui cumprimentar a Cláudia Schenkel, Cláudia Wharton, minha amiga já aí como ouvidora, né, durante esse tempo. Quero cumprimentar a Bia também, que está aqui conosco, e a todos vocês que nos acompanham nesse webinar, onde nós comemoramos, então, o Dia do Ouvidor, o Dia do Consumidor. E, de fato, Ricardo, enche os meus olhos falar sobre esse assunto, porque ele é engrandecedor, né? Mas eu queria aqui trazer, como a Cláudia Schenkel trouxe, uma vertente dessas mãos que foram dadas para a gente poder superar juntos um momento crítico da humanidade. A Cláudia Wharton trouxe também a visão aí do que as empresas fizeram, né? O que ela trouxe, a gente sabe que as empresas, tanto no mercado segurador quanto em outros mercados, tivemos várias ações muito bonitas, generosas, conseguimos ver vários seres humanos que são os que constituem os CNPJs aí. Então, isso para mim foi muito bonito. Mas aqui, como você disse, eu quero me ater a uma visão aí mais macro de algumas coisas. E eu queria começar contando uma história. Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei dessa história, né? Enquanto a Cláudia contava o que foi feito. Eu moro num prédio e a gente sabe que nesse momento da pandemia, nós começamos a fazer compras pelo WhatsApp, pelos aplicativos e tal. Mas lá no meu prédio, nos elevadores, e aí muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Tinha lá o bilhetinho. Se você é um idoso, se você é uma pessoa com problema, tal, conte comigo para fazer as suas compras, o meu apartamento é esse, né? E eu trouxe esse exemplo porque está muito voltado para o que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, sabe? Nós tivemos
grandes inovações, um avanço em tecnologias, em reuniões online, em compras de supermercado por aplicativos. Então, foi algo assim, né? Colocou todo mundo em home office, todo aquele... E, ao mesmo tempo, também, nós estreitamos, de alguma forma, as nossas relações pessoais, mesmo que não estivesse tão presencial, por conta das necessidades que nós tínhamos, mas a pessoalidade, de você se colocar à disposição, talvez, de um vizinho que você nunca tinha conversado. Para mim, tem esse legado que nós estamos deixando para o nosso futuro, e que eu penso que, se nós não estarmos muito atentos, nós podemos perder a beleza de tudo que nós vivemos, a beleza, com todo respeito, das lágrimas, né? Das tragédias, dos lutos, mas em tudo isso nós ainda temos como ver o belo. E isso, para mim, é maravilhoso na humanidade. Isso só a humanidade traz, só o ser humano traz, né? Então, fazendo aqui essas preliminares, né, desses campos aí, tanto do avanço da tecnologia como das relações pessoais, a gente teve o quê? A gente está num tempo de pandemia, porque ainda não foi decretado, né, o fim da pandemia. Então, a gente tem o estado da pandemia, o pós-pandemia, a gente fala em modernidade, em pós-modernidade, mas tudo isso, o que eu percebo? Nós estamos falando do novo que vai chegando, de inovação. E vou usar aqui um termo, é do velho e do novo. O velho e o novo, moderno e pós-moderno, velho e novo. Só que nós podemos olhar para isso de dois modos. Ou eu eliminando aquilo que antes não era bom, e que antes da pandemia não me fazia bem, e eu trago isso para um novo, como se esse novo ele eliminasse de toda forma o bom, e tem algumas coisas que precisam ser visto, aliás, eliminasse de alguma forma aquilo que é velho, tem algumas coisas que devem ser vistas dessa forma, mas tem um outro olhar também para as inovações que a pandemia gerou. É a inspiração do que era antes, e não apenas a eliminação dele. Existe essa vertente de eu eliminar o que era antigo para trazer coisas novas, mas existe também a inspiração daquilo que era feito de uma forma e que agora é feita de uma forma nova. Quando é feito por inspiração, ela gera harmonia, ela tem visão sistêmica. Eu não simplesmente elimino da minha vida o velho como se aquilo fosse muito ruim, mas ele me inspira e ele traz uma harmonia e uma visão sistêmica para todo esse novo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, numa semana que a gente comemorou o consumidor, no mês que a gente comemora o Dia do Ouvidor? Que nós, hoje, nos inspiramos com vários pontos que nós fomos crescendo em relação ao consumidor durante esses anos, desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, passamos por um momento de embate do Código de Defesa do Consumidor, onde muitas empresas preferiam tê-lo como inimigo, depois preferiu se juntar-se a eles, né? Dizem que é assim, verificando que ele não era um possível inimigo. A gente teve essa fase dos fornecedores, né, se sentirem, chamarem o Código de Defesa do Consumidor para dentro das suas empresas. Tivemos a fase de diálogo entre consumidores e fornecedores. Temos a fase de construção de fornecedores com consumidores. E tudo isso se dá por aquilo que era feito antes e que foi se transformando em inovações e modo de pensar de forma diferente. E agora nós chegamos no momento, durante a pandemia, e nesse momento em que nós ainda estamos atravessando, de que nós percebemos que não tem mais como nós eliminarmos, mas nós sim construirmos, estarmos juntos, de mãos dadas, em que pese eu ter inovado, estar aí com muita tecnologia, muita coisa bacana, muita inovação, me enche os olhos ver algumas coisas, adoro essas coisas. Mas como eu vi que nós avançamos
como ser humano, de relações pessoais, de podermos chegar e atender um cliente nas ouvidorias, como ouvidores, e não colocar apenas um pensamento que a gente tenha pré-preparado, não. Nós ouvimos, nós escutamos a sua história. Quantos de nós conhecemos a família de muitos consumidores durante essa pandemia? Porque passou-se a fazer parte da nossa vida, do nosso atendimento. Então, eu penso que o maior legado que a gente está fazendo, o maior legado que nós podemos deixar, e que nós estamos deixando, porque é uma construção, é justamente esse impacto nas nossas relações pessoais. Enxergar que o outro, a vida do outro, ela importa e importa muito. Que os detalhes de uma escuta, ela vai muito além do que a gente já fazia. E era bom, só que agora ele está ainda melhor. Então, eu deixo aqui como reflexão, né? Começando a história do elevador, que nós avançamos muito tecnologicamente, mas nós também estamos avançando muito como pessoas e inovando. Eu escutei de um professor que eu gosto muito, que se chama Ricardo Morishita, uma vez, e ele disse assim, que fazer o certo é absolutamente inovador. E eu penso que essa pandemia deixou também esse legado, da gente fazer o certo. E fazer o certo é isso, é dar atenção para as pessoas idosas, é dar atenção para aquele que é vulnerável, é dar atenção para aqueles que necessitam. Então, nós melhoramos na nossa pessoalidade uns com os outros. Agradeço aqui, fico também aqui à disposição para a gente poder conversar mais, enfim. Obrigada, viu? Nossa, muito bacana, Kézia, muito bacana essas reflexões, e acho que a gente vai fechando esse nosso painel aqui de uma maneira muito bonita, trazendo a pessoa. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de um escritor que eu gosto muito, sabe? Ele é um escritor japonês, que é o Murakami, né? E ele estava dizendo assim, olha, eu sou escritor, não gosto de me meter em muita discussão política, mas eu tenho um posicionamento, né? Entre o muro e o ovo, eu sempre vou defender o ovo, né? O muro pode ter razão, o muro pode estar certo, mas o ovo ele vai quebrar. Eu vou defender o ovo. Então, acho que tem esse lado da humanidade. E, Kézia, você me fez lembrar de uma outra coisa muito bonita que a Hannah Arendt comentou num livro dela que é monumental, né? Entre o passado e o futuro. E olha só a sua reflexão, como está em linha com o que a Hannah falou. Às vezes a gente imagina que o passado é um fardo, um peso que a gente tem que sair carregando. E a Hannah falou, não. O passado é uma força que pode nos impulsionar para frente, né? Pode nos projetar para frente. E às vezes, ao contrário, o futuro, o medo que às vezes o futuro, a incerteza que o futuro traz, ele pode representar uma força que nos empurra para trás. Então, essa sua ideia de trazer, de aproveitar, de ver o que de bom a gente teve, inovar, ir para frente, então também é muito bonito. Acho que a gente fecha esse painel aqui. Agora, a gente tem uma última experiência, né? Que acho que vai trazer esse outro olhar, esse olhar mais institucionalizado da CNSEG com a FENAPREV. Então, vou convidar a Bia agora para compartilhar todas as experiências que ela teve. Aqui a gente vai ter exemplos mais, digamos assim, uma questão mais dura, né? Que são os números, o que aconteceu, o quanto investiu, o quanto resultou, como é que foi esse esforço e que aprendizado a gente tem. Bia, super obrigado aqui pela sua presença, por essa generosidade de estar aqui com a gente. E se lembra, essa sementinha desse painel nasceu com vocês, da FENAPREV, lá atrás, falando, puxa, a gente podia olhar para isso com mais carinho, podia olhar para isso de uma outra forma. Bia, você tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar a CNSEG por essa iniciativa tão importante, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar o professor Morishita, que é um exemplo para todos nós, e todos os que estão aqui nos ajudando. Bom, estamos aqui para celebrar
o Dia do Consumidor e do Ouvidor, que, na verdade, são todos os dias, né? Mas eu quero deixar aqui o meu abraço super forte, os meus parabéns para os ouvidores e aproveitar essa oportunidade para reconhecer o trabalho de vocês, que é tão importante para todos nós. E aqui, ao falar de consumidor, na verdade, estamos falando de seres humanos, né? De pessoas, da nossa questão mais valiosa, que são as pessoas. E quando falamos de consumidores, mais do que isso, estamos falando de pessoas que depositaram sua confiança em nós, nas nossas empresas, nos nossos produtos. No caso de seguro de pessoas e de previdência, né? São pessoas depositando sua confiança, né, em nós para algo que é tão importante, que é o bem-estar das suas famílias, dos seus entes queridos, e tudo isso só aumenta aqui a nossa responsabilidade. Mas nós temos plena consciência da responsabilidade que temos, da responsabilidade que é cuidar das pessoas. Infelizmente, veio esse momento de pandemia, que foi um momento muito sofrido para todos nós, ainda está sendo, né? Infelizmente, é lamentável esse episódio, mas, de nossa parte, a gente também busca aí ter algum aprendizado desse momento tão difícil. E nessa oportunidade, de modo particular, o nosso mercado mostrou que toda essa confiança depositada nos nossos produtos realmente assim, a diferença que fez na vida das pessoas. Eu tenho assim, muito orgulho, nós da FENAPREV temos muito orgulho, porque o nosso mercado honrou a sua missão, ele abriu mão de cláusulas contratuais no seguro de vida que excluíam o pagamento desse tipo de cobertura. As seguradoras, por livre iniciativa, abriram mão de cláusulas contratuais, e nós tivemos, durante esse período da pandemia, entre abril de 2020 e agora fevereiro de 2022, que são os dados mais recentes que nós temos, pagos em indenizações relacionadas à Covid, o valor significativo de 6,3 bilhões de reais. Foram 170 mil registros decorrentes de Covid. E aqui eu quero repetir essa informação, porque são 6,3 bilhões que as seguradoras não precisavam pagar pelas cláusulas contratuais, mas elas abriram mão das cláusulas contratuais que efetuaram esse pagamento. Então, é um valor que vai do que os números, embora seja muito significativo, ele vai muito além dos números, porque foram diversas famílias que puderam contar com essas indenizações para poderem passar aí por esse momento tão difícil e doloroso de uma forma mais tranquila, digamos assim. O mesmo aconteceu também com os produtos de previdência, né? Nós temos muito orgulho aí que todos os nossos produtos contribuíram com a sociedade nesse momento tão delicado, tão difícil da pandemia. Também no caso dos planos de previdência, as reservas acumuladas nesses planos também possibilitaram várias famílias a passarem por esse momento difícil. Para vocês terem uma ideia, se a gente contar só o ano passado, de 2021, o setor contabilizou 103 bi de resgates. Muitos desses resgates serviram para dar um alívio para as famílias conseguirem passar por esse período, que a gente sabe também que foi um período de perda de renda. Então, é com muito orgulho aí que a gente traz agora essa informação, tudo
que a gente sempre falou da importância da proteção, do planejamento. E aqui nós, da FENAPREV, além de toda essa questão que eu já coloquei, né, do pagamento dos sinistros, a gente acredita que faz parte também desse combo de defesa do consumidor, toda uma iniciativa voltada à educação. A gente precisa educar a sociedade em relação à necessidade de se proteger e de ter um planejamento financeiro. E a gente está aqui na FENAPREV empenhados nessa missão. É curioso, trago aqui para vocês uma informação que ajuda a exemplificar isso que eu estou dizendo. Nós, aqui na FENAPREV, no final do ano passado, em dezembro, fizemos uma pesquisa junto ao Instituto Datafolha, e essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa foi bastante surpreendente. Então, só para trazer aqui alguns números para vocês, 45% dos entrevistados revelaram que eles não estão preparados para enfrentar outra situação parecida com essa da pandemia. Então, há 2 anos, né, que nós estamos vivendo esse drama e ainda temos aí esse percentual significativo de 45% dizendo que ainda não estão preparados. A mesma pesquisa nos revelou que dentre as principais preocupações, a mesma pesquisa nos mostrou também um dado muito significativo. As pessoas entrevistadas disseram que, dentre as principais preocupações, ainda reside o fato de deixar a família sem condições de se manter e também de não ter como pagar tratamentos médicos. Bom, então, mesmo diante dessa preocupação, né, que é uma preocupação que é intrínseca do ser humano, né, de querer proteger a sua família, seus entes queridos, e que a pandemia deixou mais evidente, mesmo diante dessa constatação, a mesma pesquisa revelou que apenas 17% tem um seguro de vida. Então, eu trago esses para evidenciar a nossa missão aqui enquanto federação, de disseminar a cultura securitária e previdenciária. A gente acredita que essa é uma missão da FENAPREV, que a gente precisa alertar as pessoas, os consumidores, da importância, do valor da proteção e do planejamento. Nós estamos, como eu já falei, mas sempre é bom repetir e reforçar, por ser uma questão tão importante, nós estamos muito empenhados nisso. Na época da pandemia, surgiu um projeto aqui interno na FENAPREV, que a gente chama de VendZap. Ele foi desenvolvido na época da pandemia. Ele é um projeto voltado inicialmente para os jovens, porque é uma linguagem muito acessível, mas que, na verdade, ele serve para todos nós, para toda a população. Ele, basicamente, assim, são vídeos muito curtinhos e explicando de uma maneira muito fácil, muito simples, a importância dos seguros e da previdência. E nessa semana nós estamos bastante felizes porque esse material foi incluído no site da Global Money Week Brasil, que é coordenada aqui no Brasil pela CVM, e também esse material está disponível também no site da FENAPREV. Convido a todos vocês a acessarem o nosso site e terem acesso a esse material, porque, de fato, a gente acredita aí no valor da educação, no valor da proteção, no valor do planejamento. Então, encerro aqui a minha fala, agradeço a todos vocês, parabenizando a todos os consumidores, que somos nós também, porque vocês, consumidores, são a nossa razão de ser. É para vocês que nós estamos empenhados constantemente em aprimorar nossos produtos, nossos serviços para melhor
servi-los e para melhorar o bem-estar da nossa sociedade. Obrigada, professor Morishita, e devolvo para você a palavra. Bom dia. Bom, eu quero agradecer, Bia, essa sua explicação. Foi muito bacana ter compartilhado essa experiência. E a gente vai fechar agora o nosso bloco. Então, para isso, quero super agradecer a participação da nossa convidada, a Cláudia Schenkel. Cláudia, super obrigado por compartilhar generosamente essa experiência, trazer essa inspiração. Cláudia Wharton, super obrigado aqui também por ter trazido, né, ter aberto um pouco o que a empresa fez, mostrado para a gente toda essa trajetória e esse esforço. E, Kedna, super obrigado por essa reflexão aqui. E acho que a gente comemora. E Bia, a Bia acabou de falar, eu já agradeci ela, mas agradecer novamente a Bia por essa participação. E a gente encerra esse nosso bloco com essa comemoração do Dia do Consumidor, do Dia do Ouvidor, mas falando de legado. Olhando para tudo aquilo que passou e o que a gente pode aproveitar sem jogar nada fora, mas mantendo todos esses valores, esse conjunto de valores que é tão importante para a gente. A política é a arte de construir horizonte. A gente pode construir com medo, não é muito bom, não dá certo. Tem que construir com esperança, essa esperança que acredita na pessoa, acredita no ser humano e em cada um de nós. O mundo dividido entre nós e eles, às vezes não leva a lugar nenhum. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós podemos mais. Não quer dizer que nós não tenhamos problemas, não quer dizer que problemas não vão acontecer, mas quer dizer que o conceito que a gente usa para caminhar é um conceito mais humano, mais cidadão, mas, sobretudo, mais civilizado. Cláudia Schenkel, super obrigado. Cláudia Wharton, brigadíssimo. Kedna, um super obrigado. Bia, obrigado. Obrigado, Luciana, Henrique, pelo convite. Leila, todo o time da CNSEG. Foi uma alegria ter participado com vocês desse painel. E daqui a pouco a gente vai ter o próximo bloco e a gente vai convidar o Silas, que é o nosso decano da ouvidoria, que ele vai comentar com a gente, e a Carol, que é a presidente, a Maria Carolina, que é a presidente da Comissão de Relações de Consumo. E vamos falar daqui a pouco no próximo bloco. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Olá, aqui a gente vai começar o nosso segundo bloco, em comemoração, é um evento em comemoração ao Dia do Consumidor e o Dia do Ouvidor, o que é perfeito para o nosso bloco de hoje, porque nós temos um ouvidor e temos a Maria Carolina, que é a presidente da Comissão de Relações de Consumo, então ela vai falar também de consumidor. Para a gente fazer, né, esse bloco, eu queria fazer uma proposta, né? No primeiro bloco, a gente falou, trouxe uma experiência, mostrou, fez uma avaliação da pandemia, desses 2 anos de pandemia, mas agora eu acho que é um bloco institucional para a gente pensar um pouco o trabalho que vem sendo realizado nessa relação do setor segurador e os consumidores, seja através da ouvidoria, seja através do atendimento. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta. Eu vou pedir licença para a Maria Carolina e vou começar pelo Silas, né? Silas, eu sempre gosto de brincar com ele, Silas, me permita essa liberdade, de reconhecer você e sempre dizer que você é nosso decano, né? Porque é o respeito que a gente tem por todo esse conhecimento que você traz. E eu quero começar com você, porque você acompanhou desde o primeiro dia da ação que a CNSEG promoveu, dos colóquios. Então, eu queria começar com uma pergunta para você. Olhando para toda essa construção, Silas, que você tão bem acompanhou, como é que você faz um balanço dos colóquios, do setor segurador e dos consumidores? Começando com você essa pergunta e daqui a pouco a gente faz para a Carol. Olá, um prazer enorme estar aqui participando deste evento, né, e deste bloco especificamente, onde nós iremos falar do atendimento aos nossos clientes e das nossas ouvidorias. Morishita, é um grande prazer participar com você desse bloco e com os demais colegas. Respondendo à tua pergunta, realmente eu tive o privilégio, né, o prazer de poder participar desde o início, né, de ser uma das formiguinhas que estou na implantação dos colóquios, né, no desenvolvimento dos colóquios, nos relacionamentos com os PROCON, os órgãos de defesa do consumidor das diversas regiões do nosso país. E foi uma experiência, assim, sem igual.
foi uma experiência marcante. Até mesmo porque, como você fala com muita propriedade, né, que você pode, me chamando de decano, eu tenho aí uma certa experiência, até antes de ouvidoria, dentro do mercado. E a gente via como era o relacionamento do mercado com os PROCONs. Era um relacionamento extremamente formal, né? Um relacionamento muito pautado nas questões legais, né? E eu, que sou um operador de direito, sei bem disso como era. E quando nós começamos esta aproximação, né, uma das primeiras coisas que nós lutamos e zelamos para que deixasse de existir fosse dessa relação formal, né? Passasse a ser realmente uma relação aberta, transparente, né? De confiança, né? Vou usar até um termo assim bem impactante, de coração aberto, aonde nós, representantes do mercado, através das nossas áreas de atendimento, procurávamos mostrar aos órgãos de defesa do consumidor a real intenção de ver, conhecer as dores dos nossos consumidores que procuravam os órgãos de defesa do consumidor para os nossos processos, as nossas ações de atendimento e, com isso, poder ter a satisfação, né, do nosso cliente, do nosso consumidor, com os nossos produtos, os nossos serviços. E, por sua vez, fomos procurando esses players. E players que eram, vamos dizer assim, de certa forma, de difícil acesso, difícil contato. Hoje, nos procuram, nos telefonam, participam de eventos conosco, elogiam as nossas ações, né, e vice-versa, né? Hoje nos conhecem, nos chamam pelo primeiro nome, né? Sabem até as nossas preferências, né? E, com isso, só tem uma pessoa a ganhar. Quem? Os nossos consumidores. Eu vejo que a construção do trabalho, né, ou da atividade dos colóquios foi algo assim de muita satisfação para todos nós, né? Todos os colegas que compõem as comissões e de outras áreas das empresas, né, que participaram, estiveram presentes, e a construção disso foi com diversas mãos, né? A CNSEG dando todo o apoio, você com a sua liderança e orientação, e todos os nossos companheiros. E tivemos a grande, eu acho que a grande, pode dizer, a grande sacada nisso foi não fazer isso concentrado, mesmo numa época de eventos presenciais, tá? Que nós tivemos aí agora um que foi digital, que foi sucesso, mas era tudo presencial. Então, nós tínhamos a questão do deslocamento, né? E o grande, vou usar de novo o termo, a grande sacada foi fazer isso em todas as regiões, executar isso em todas as regiões do país, começando pela região centro-oeste, lá em Cuiabá, né? E depois, logo em seguida, Curitiba, né, na região sul, depois norte, nordeste, né? E nós conseguimos atingir praticamente todas as regiões, depois o sudeste, com exceção de São Paulo, e depois São Paulo, né? Então, esse trabalho foi muito importante. E eu creio que veio trazendo um conhecimento, uma divisão, uma distribuição de conhecimentos, tanto da nossa área de seguros para os nossos colegas gestores dos PROCONs, colaboradores dos PROCONs, quanto também nós conhecermos e sabermos o que cada um deles recebiam e passam no dia a dia no atendimento dos nossos consumidores. Então, fora toda aquela parte de relacionamento, né, aquela aproximação
que é muito nato de nós, né, brasileiros, latinos, né, que gostam de estar junto, gostam de se relacionar. Isso foi muito importante. Excelente, Silas, muito bacana, né? Quer dizer, quando coloca a humanidade, né, essa possibilidade desse relacionamento, a gente vê o tamanho dessa transformação, né? Não, muito bonito que você falou, muito bacana. Deixa eu agora puxar para um outro lado, né? Eu acho que quando a gente traz essa história humana que o Silas conta, de relacionamento, eu achei bonito, né? Quer dizer, a pessoa chamar pelo nome, né? Quer dizer, o Procon te conhecer, você conheceu o Procon também, e são pessoas que se colocam. Tudo isso é muito bacana, né? Que mostra uma outra forma de relacionamento, de cooperação. Pensando nessas mudanças, eu quero aproveitar que a Carol está aqui com a gente, ela é presidente assim como o Silas é presidente da Comissão de Ouvidores, a Carol é presidente da Comissão de Relações de Consumo. E, Carol, quero fazer uma pergunta para você. O que tem de novo agora? O que você tem visto de novo nessa perspectiva de relacionamento com o consumidor, daquilo que as empresas estão trazendo? O que você pode refletir com a gente, compartilhar generosamente com a gente? O que você tem visto de novo nesse relacionamento com os consumidores? Olá a todos. Quero agradecer primeiro a oportunidade ao professor, ao time da CNSEG, ao meu parceiro de dia a dia, Silas, e que por trás da gente tem toda a nossa turma, né, das comissões, né, Silas? Estamos aqui representando uma turma bem competente, que nos suporta e que trouxe muito apoio para a gente no desenvolvimento dos colóquios já no decorrer dos anos. Minha gratidão a todos. Eu vou, antes de responder a tua pergunta, eu vou até pegar um gancho da fala do Silas, né? Eu acompanhei os colóquios antes como uma participante das comissões, e esse último colóquio como presidente de uma comissão. E ficou nítido o que a gente está colhendo de frutos do decorrer desses anos, né? Você fez uma pergunta em relação a relacionamento, né? A construção de relacionamento. E o meu entendimento é que esse último colóquio, ele justamente é isso. Ele foi fruto de tudo que veio sendo construído durante todos esses anos, para a gente ter esse diálogo, para a gente ter essa construção a quatro mãos. Eu percebi um engajamento muito bacana de todo o time, principalmente desse último Procon, que fez parte desse colóquio, né? Então, para mim, ficou que essa questão da base do relacionamento ser construído durante todos esses anos, a gente está com esse resultado, conseguiu esse resultado maravilhoso. O que nós tivemos de novo? Eu vi, inclusive comparando com outros PROCONs, que foi um PROCON muito prático, né? A gente trouxe para o dia a dia das nossas, a gente trouxe para as discussões o que no dia a dia de fato a gente vai empregar, né? Nós fizemos aí o desenvolvimento de uma oficina, né, com a participação ativa de muitos colegas do mercado, com troca, com perguntas, e a gente tem aí no forno um próximo encontro, que a ideia é a gente desenvolver aí um roteiro de boas práticas, né? O que nós aprendemos durante a construção desse colóquio e que a gente pode empregar no dia a dia. Não só a gente como empresa que participou, empresas e colegas que participaram da construção, mas sim ter um material disponibilizado para que todos possam utilizar para a capacitação das suas equipes. Então, eu vejo que a gente teve essa evolução, a gente
acompanhando a inovação, né? O Procon São Paulo inovou com o Procon Digital e a gente está acompanhando essa tendência, inovando também na forma de fazer. Acho que ficou muito evidente para quem participou e para quem participar do nosso próximo encontro para elaborar as boas práticas, que nós fizemos isso juntos. E a questão da humanidade, né? Eu diria que foi o colóquio da empatia, né? O Silas falou em humanização e se a gente fizesse aquele jogo de palavras durante o acontecimento do colóquio, eu tenho certeza que a palavra que se destacaria seria empatia, porque ela foi muito falada e muito pronunciada por nós que conduzimos, assim como pelos nossos colegas do Procon São Paulo. Então, acho que foi muito bacana. A gente tem aí um histórico, resumindo, né, um histórico de construção, onde a gente chegou no momento de fazer isso de uma forma muito mais leve e transmitindo o que a gente quer, que é o melhor para o consumidor, como o Silas falou. Acho que é isso. Muito bacana, Carol, muito bacana. E essa possibilidade, né, de fazer oficina, de fazer as boas práticas, e como você disse, com leveza, né, dá um outro tom, muda completamente toda essa relação, né? E aí o Silas puxando também a questão dessa humanização. A gente está vivendo um outro momento, né? Parece que a gente está caminhando para um outro momento. Com certeza, e eu percebo que a gente ia anteriormente mais para ouvir, e dessa vez eu percebi que nós fomos para ouvir, mas também para sermos ouvidos. Foi troca, e troca é muito positivo, né? Não é só um lado falando, só um lado dizendo, acho que teve isso, a troca é importante, porque no fim da linha, né, no começo e no fim da linha, o que importa mesmo é o consumidor. Então, a gente precisa dessa união, e eu acredito que daqui para frente os próximos colóquios têm uma tendência muito forte de ter essa leveza, essa humanização, esse trabalho a muitas mãos, o ouvir e ser ouvido, e a gente sempre colocando o consumidor como principal razão da gente desenvolver esse tipo de trabalho. Eu acho que é isso. É isso aí, não? Muito bom, muito bom. Vamos aproveitar agora a nossa parte final desse nosso bloco, e acho que aqui tem uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, que é exercitar um pouco a questão do futuro, né? Para onde é que a gente está indo? Que mensagem vocês gostariam de deixar para os consumidores, né? Silas, dessa fala a partir da ouvidoria, e também para os seus colegas, né? Para os ouvidores, nossos amigos ouvidores. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para daqui até o ano que vem, né? Novamente em março, quando se comemorar o Dia do Consumidor, o Dia do Ouvidor, que mensagem você gostaria de deixar, Silas? O que você falaria? Sempre pedir licença aqui, fazer um registro, né? Para cumprimentar o Silas, porque ele acabou de ganhar um prêmio, né? Da Abrarec, então fica aqui também, além dos parabéns pelo Dia do Ouvidor, né? E Maria Carolina, pelo Dia do Consumidor, pelo trabalho que os atendimentos fazem, também deixar esse cumprimento aqui, meu querido amigo Silas, que também, sempre é importante reconhecer, né, o trabalho, o esforço e aí a premiação. Mas, Silas, deixa uma mensagem da ouvidoria para o consumidor. O que ele pode esperar da ouvidoria daqui até o próximo ano? E para os ouvidores. E aí, Carol, daqui a pouco eu vou fazer a sua pergunta. Silas. Muito obrigado, Morishita. Para mim foi muito gratificante essa premiação, que evidentemente ela não é minha, ela é de toda uma equipe com a qual eu trabalho, da empresa na qual eu trabalho e principalmente de nós ouvidores, porque ali eu fui só um instrumento, né? Por um acaso foi Silas Rivelli que estava ali, mas poderia ser qualquer um dos membros das nossas comissões, como bem ressaltou a Carol,
que são os nossos baluartes que estão ali segurando, né, o rojão no dia a dia, entendeu? Que estão ali sustentando a gente no dia a dia, que são todos profissionais competentíssimos. Então, ali foi o reconhecimento do trabalho de uma ouvidoria, ou da instituição ouvidoria. Né? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. E, da mesma forma, homenageio com este prêmio os nossos colegas ouvidores no Dia do Ouvidor, dia 16 de março, né, que é o representante, né, o advogado, aquele cidadão que está atuando dentro da corporação defendendo os direitos do consumidor. Então, meu querido consumidor, né, o ouvidor, a ouvidoria te representa, ela fala por você, ela zela pelos teus direitos e ela te esclarece também do que você precisa fazer, do que você precisa conhecer, do que você precisa entender com relação ao seu direito, ao seu produto, ao seu serviço, né? E as ouvidorias são incansáveis nesse ponto. Os nossos consumidores, os nossos colaboradores e os nossos gestores, ouvidores, eles são incansáveis no dia a dia com relação a esse trabalho. Então, pode você, consumidor, estar certo disto, que nós estaremos ali firme, constantemente, lutando e zelando pelos seus direitos. Com relação aos nossos queridos ouvidores, né? O que nós temos aí para o próximo ano? Eu gosto demais daquela frase do Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um esperançoso, né, realista. Então, eu sou esperançoso. Eu sempre estou ali ansioso e esperando sempre o melhor. E lutando para que esse melhor venha, né? Porque não adianta só a gente ficar parado esperando o maná cair do céu. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu vejo, né, um caminho de crescimento, um caminho de evolução das nossas ouvidorias, né? Nós temos um marco regulatório, que é a resolução CNSP 382, onde colocam as ouvidorias, né, onde esse marco coloca as ouvidorias como a zeladora, né, a que cuida, né, tutela as relações, a conciliação das manifestações dos nossos consumidores perante as nossas empresas. Então, isso precisa ser e vai ser difundido extremamente pelas nossas empresas. Esse assunto, essa norma, ela vai realmente trazer muitas boas evoluções nesse nosso trabalho. E nós temos aí, então, à frente, um crescimento muito, muito favorável. E sempre com o relacionamento, sempre com o compartilhamento de conhecimentos, de informações e de dados. Eu tinha um querido tio, tio-avô, né, irmão da minha avó, que já é falecido, e ele usava uma seguinte expressão, né, como bom cidadão do interior do estado de São Paulo, né, com aquele nosso sotaque gostoso, ele falava assim: quer me conhecer, tem que comer um saco de sar comigo. O que significa? Você tem que conviver com a pessoa, né, trabalhar com a pessoa, né, acordar, tomar as refeições, estar ali do lado da pessoa constantemente para você conhecer. E nós, nas nossas comissões, temos esse relacionamento. Só não vivemos debaixo do mesmo teto, mas estamos debaixo do mesmo guarda-sol, que é o quê? As ouvidorias, né? E o nosso querido mercado segurador. E ali nós estamos dividindo as nossas informações, estamos dividindo os nossos conhecimentos, estamos dividindo as nossas alegrias e até as nossas tristezas, às vezes, né? Porque com as tristezas a gente aprende
a trilhar bons caminhos, novos caminhos, para caminhos alegres. E, com isso, quem vai ganhar? O nosso consumidor sempre. É isso, Murichita. Eu acho que, resumindo, eu entendo que sempre esperançoso. É muito bonito. Trazer o Suassuna, né? Mariano Suassuna, falar da esperança, tudo de bom, né? Muito bom. Carol, e aí? O que a gente fala para o nosso consumidor, né? Desse lugar que é o lugar do atendimento, né? Nós sabemos que problemas acontecem, né? Não acho que a gente está aqui dizendo que vai ser tudo ou que está tudo 200%. Não, que acontece. E geralmente, quando acontece, ele aparece no atendimento. E o que a gente pode, o que a gente pode refletir para o nosso consumidor? O que a gente pode falar para ele? Carol, daqui em comemoração ao Dia do Consumidor, e também a mesma coisa. O que você diria para os nossos atendentes do SAC, né, Silas? Porque eu acho que cada atendente devia ganhar um prêmio, né? Toda vez que ele vai lá, enfrenta, ouve, ajuda, né? Eu acho, esses dias contaram uma história de que um atendente estava encaminhando um caso grave, um caso de um consumidor que estava doente, e ele descobriu que ele estava doente. Então, você vê o quanto essas trocas humanas são importantes. Então, o atendente, ele também é uma pessoa, né? E ele também realiza muitas coisas. Mas, Carol, como é que você dá um horizonte para a gente desse atendimento? O que o consumidor pode esperar? Como é que recado você dá para o nosso atendimento? Eu olharia bem nos olhos do meu clientinho, como eu carinhosamente chamo, né? Clientinho, seguradinho, não para diminuir, mas com sentido de carinho. E diria, olha, pode ficar tranquilo, né? Eu sei que não está fácil para você ter chego até um canal nosso para pedir ajuda, é porque de fato você está precisando de apoio. O que eu tenho para te dizer é que as coisas estão melhorando, né? A gente tem aí um horizonte esperançoso, como diz um amigo meu chamado Silas. Um horizonte esperançoso onde normas estão sendo colocadas em prática, normas que ditam princípios, né? É uma das primeiras vezes que a gente tem uma norma principiológica no mercado segurador, sustentando e dando apoio ao consumidor. Então, isso é um grande marco para você, consumidor, porque ela dita uma série de princípios e caminhos que as companhias devem seguir para você ter o devido respeito em todo seu processo de atendimento com a sua companhia, desde o momento que o produto está sendo elaborado até o momento que você precisa utilizar um serviço. Então, clientinho, comemora que esse é um grande ganho para você. Uma outra novidade boa que eu tenho para você também é que, com isso, estão sendo lançados canais de atendimento digitais, ou seja, mas você não se preocupa porque você continua tendo acesso a outros canais habituais. Mas nós temos agora o consumidor.gov, que está aí sendo, inclusive, cuidado carinhosamente pelos ouvidores, né, pelas ouvidorias. Nós temos aí o grande lançamento do Procon São Paulo, no Procon Digital, onde você tem a possibilidade de interagir com a empresa que você tem alguma insatisfação durante todo o seu processo de atendimento. Então, tem muita coisa boa acontecendo para que você tenha um processo de relacionamento com mais respeito e com cuidado e carinho que você merece, cliente. Para o cliente, eu diria isso. E para as equipes de atendimento, nessa mesma linha, eu também daria essa esperança, que a gente tem contado aí com os órgãos reguladores, a gente tem contado aí com todo o comprometimento das ouvidorias,
com todo o trabalho do mercado para tornar essa relação entre consumidor e empresa cada vez de maior comunicação, de maior interação e menos atrito, né? Acho que o que a gente pode tirar de bom desses últimos 2 anos aí que nós temos vivido de pandemia é que as relações se intensificaram, ainda que por ferramentas digitais, porque a gente precisou aprimoração independente do formato. Então, a gente já tinha mecanismos de comunicação anteriormente que funcionavam, eles foram aprimorados com o período da pandemia e otimiza tanto o entendimento por parte do consumidor, quanto o trabalho por parte dos atendentes, né, dos times. Então, eu diria isso para quem está à frente de atendimento, que esse time tem contado aí com inovações, seja por órgãos reguladores, sejam pelas empresas, para tornar essas relações cada vez mais amigáveis, um relacionamento mesmo. Acho que seriam esses 2 recados, essas 2 informações que eu passaria para essas pessoas. Bacana, Carol, muito bacana. Olha, com isso, né, com essas aulas maravilhosas que vocês trouxeram, compartilhando essas reflexões, eu acho que é como se a gente carregasse as nossas baterias para a gente levar mais um ano, e um ano que vai ser importante para o nosso país, né? Um ano que vai passar por um processo eleitoral, que no ano que vem é como se a gente renovasse as forças, né? O governo, o mesmo governo, enfim, de acordo com a decisão soberana do nosso eleitor, mas a gente recarrega, porque é como se fosse um novo ano, e então é importante que a gente tenha essa força e essa consideração, esse horizonte que vocês traçam, como o Silas poeticamente falou, né, de esperança, e a Carol remendou, então eu acho que fica muito bonito para nós. Eu quero encerrar compartilhando uma frase que eu ouvi, que eu gostei bastante, do Boaventura de Souza Santos. E acho que ela explica um pouco o Dia do Consumidor, o que o Silas falou, o que você está trazendo, Carol, refletindo com a gente, que ele diz assim, é o último livro dele, que é A Gramática do Tempo. A gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, que o tempo cura, né? Na filosofia, o Dasein, do Heidegger, etc. O tempo cura. Mas a Gramática do Tempo do Boaventura, ele diz assim, olha que frase bonita, nós temos o direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza. E nós temos o direito à diferença quando a igualdade me descaracteriza. Quando a gente faz o atendimento ao consumidor, uma instituição da ouvidoria, dos serviços de atendimento, você está tentando fazer com que exista essa igualdade, né? A própria representação do ouvidor, das áreas de atendimento, são representações do consumidor para criar o equilíbrio, para que essa diferença não machuque ele, né? Como você colocou, né, Carol, carinhosamente, falando que é acolhimento, que é empatia, que é tratar com respeito e carinho as pessoas. Então, é muito bonito. E, de outro lado, quando você trata todos iguais, é como se você desconsiderasse a característica de cada um, né? Então, essa necessidade, a importância de ter os canais, de ter as falas. Então, eu acho que, no final, eu acho que é fundamental a gente comemorar o Dia do Consumidor e o Dia do Ouvidor, trazendo esses exemplos, trazendo esses movimentos e essas reflexões. Silas, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por ter compartilhado aqui com a gente essas reflexões. Carol, super obrigado também por ter aceito o convite e ter ficado aqui com a gente, compartilhado todas essas belíssimas reflexões. Quero mais uma vez aqui agradecer a CNSEG pelo convite, por esse trabalho. Quero reiterar esses cumprimentos do Dia do Consumidor para os serviços de atendimento, para os nossos PROCONs, para todos aqueles da área pública e privada que se envolvem nessa atividade. E por que também não, né, Silas? Também os ouvidores públicos, privados, e também os próprios consumidores, porque é um processo de construção da nossa cidadania, da nossa civilidade. Então, quero agradecer muito a CNSEG
aproveitando que eu já vou passar a palavra para a Solange, na figura da Solange, de todo o time, Luciana, Henrique, todo o time de comunicação, super agradecer o convite e a oportunidade da gente ter ficado aqui junto. Silas, muito obrigado. Carol, muito obrigado. E Solange, obrigado pela confiança, obrigado pela generosidade com que você tem tratado o tema do consumidor e, por que não, do ouvidor, né, Silas? A gente sempre gosta que os dois andem juntos, de mãos dadas, né? E você tem a palavra, Solange, vou devolver a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, professor Morishita. A sua visão é sempre inspiradora, né? Você é o nosso mentor nas ações de relacionamento e proteção do consumidor, e não é à toa, vivo dizendo isso, né? Nós precisamos, sim, considerar as características do consumidor para o atender de maneira mais adequada possível. Eu gostei também da visão do Silas, né? Quando ele citou o Ariano Suassuna como realista esperançoso. Muito legal. Eu agradeço, então, a todos que participaram do nosso evento de celebração do Dia Internacional do Consumidor e Dia do Ouvidor. Obrigado ao Marcelo Nascimento, que é o presidente da Associação Procons Brasil e diretor do Procons Federal, pelas suas palavras. Na sua pessoa, estou agradecendo aos Procons que nos assistem. Nós acreditamos firmemente que o diálogo entre a defesa do consumidor e os fornecedores é fundamental para garantir as soluções eficazes para todos os consumidores. Agradeço a Cláudia Schenkel por nos apresentar a iniciativa no Acordo Sairemos Mais Fortes, que foi de extrema importância nesse momento que a gente ainda vive, né, da pandemia. Conciliar as necessidades e amparar a um só tempo os consumidores e os fornecedores locais foi, portanto, fundamental. Os esforços do setor para se adaptar e se fazer presente para o consumidor, prestando um atendimento mais empático e menos protocolar, como foi apresentado pela Cláudia Orton e pela Kedna Rodrigues, estes também dialogam com essa necessidade, né, de conciliação e de amparo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Também nesse sentido, obrigada a Beatriz, né, a nossa colega, por compartilhar o que foi feito pelas seguradoras de vida, que não deixaram desamparadas as famílias dos segurados que foram afetados de maneira mais trágica pela pandemia. Mesmo se tratando de uma situação imprevista para todos, inclusive para as próprias companhias, tá? Todos sabemos das características dos contratos. E Silas, né, como sempre, com uma visão entusiasmada sobre as ouvidorias e o acolhimento dos consumidores, nos trazendo o histórico dos colóquios. Silas sempre um grande parceiro. Carol também, muito obrigada, também por trazer essa visão de avanço e amparo no atendimento aos consumidores. E, por fim, meu muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa celebração. É um prazer tê-los conosco e espero que essas iniciativas possam fortalecer mais e mais a relação do setor segurador com os seus consumidores, com os seus segurados e com as entidades dedicadas à sua proteção. Muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigada.